Bora ler a Bíblia passo a passo juntos? Se você tá chegando agora, esse vídeo faz parte de uma série de 5 vídeos que a gente tá lendo 5 capítulos de Tiago juntos. E a gente tá usando um método muito fácil que dá pra fazer em 15 minutos, que tá passando aí na tela pra você tirar print e poder usar nos seus estudos. Pra fazer o momento de oração, você pode fazer essa oração aí falada, mas eu sempre gosto de fazer no meu caderninho de oração. Já vamos começar então. Nesse minuto de louvor, eu quero que você imagine que Deus está aí olhando para você. E eu quero que você diga para Ele o que Ele é para você. No meu caso, eu vou escrever aqui, depois eu falo para vocês o que eu escrevi. Vamos lá, você vai ter 1 minuto para fazer isso. Vou até dar um pause no cronômetro aqui para mostrar para vocês o que eu escrevi. Eu escrevi assim, ó: o Senhor é tão grande, mas tão grande, e eu sou tão pequena para entender. Minha capacidade tão pequena não consegue fazer o Senhor caber na minha lógica. E isso é uma coisa que eu falo várias vezes para Deus nas orações e peço perdão a Ele, Senhor. Eu não consigo te entender às vezes. Eu sempre quero duvidar, não consigo confiar de todo o coração, porque tudo que tem aqui nessa terra a gente consegue ter uma lógica. Para quem não sabe, eu sou engenheiro, então a gente coloca ali nas contas, na física, na ciência e tudo, mas Deus é tão grande que não cabe em nada disso, não cabe numa conta de calculadora. E se Ele não fosse tão grande assim, Ele não seria Deus também, né? Agora a gente vai ter o nosso momento de agradecer. É o seu momento de agradecer a Deus pelas coisas que têm acontecido aí na sua vida. Agora chegou o momento de orar pelos seus amigos, pelos seus familiares. Vai escrevendo o nomezinho aí de cada um, pensando nessas pessoas, pedindo a Deus por elas. E no nosso 4º minuto agora é hora de pedir perdão a Deus pelo aquilo que você tem feito de errado, ou pedindo a Ele para te ajudar a entender o que você tem feito de errado também.
E por fim, é hora de você pedir a Deus aquela bênção que você está precisando, pedir a Ele ajuda com alguma coisa. Esse é seu momento. Agora vamos para a nossa leitura de Tiago, capítulo 4, já estamos quase no final aí. E como vocês sabem, quem já assiste os vídeos, eu já anotei aqui as minhas impressões sobre esse capítulo e vou revisar junto com vocês. Mas quando você for fazer esse método, lembre que você tem aí 5 minutinhos para ler o texto da Bíblia e nos outros 5 minutos refletir sobre ele. Se você tem dúvidas de como fazer isso, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, onde tem ali um roteiro para você usar e fazer algumas perguntas para o texto para conseguir ir tirando reflexões. Já pega aí a sua Bíblia, vamos ler juntos aqui Tiago capítulo 4. Se você não tem sua Bíblia, olhe no computador aí na internet, tem vários sites. Recomendo que você, se estiver no comecinho, leia na nova versão internacional, que é a mesma versão que eu vou ler agora, que ela tem umas palavras assim mais tranquilas de entender. Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse texto de Tiago aqui é tão forte, né? Tem tanta coisa, vamos tentar resumir aqui as coisas que eu vi, mas com certeza tem mais coisas, e se eu não falar aqui uma coisa que você percebeu,
Comenta aqui embaixo sua opinião sobre o texto, alguma coisa que impressionou aí seu coração. Vamos lá, ó. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, que eu observei os dois títulos que a gente tem. O primeiro trecho, ele tá falando da submissão a Deus. E no segundo trecho, ele fala da incerteza dos planos humanos. Nessa primeira parte, já no primeiro versículo, eu fiz uma coisa que pode te ajudar também. Quando ele falou assim, ó, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Eu queria ter certeza se aqui ele estava falando das paixões que tem dentro de cada um de nós, ou se ele estava falando das paixões que tem, tipo, num grupo de pessoas, sabe? E quando me vem essas dúvidas, eu gosto de ir em outras traduções da Bíblia para ver se estão falando ali a mesma coisa. E aí eu pesquisei na versão Almeida Revista e Atualizada, que é uma versão muito comum aqui no Brasil, que talvez você tenha, seja a sua. E aí lá estava escrito assim, a tradução dessa parte: de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne. E aí eu tive certeza que aqui realmente ele estava falando dos desejos que estão dentro de cada um de nós. As guerras que a gente faz contra os outros já começa dentro da gente, com os desejos que estão militando, lutando ali dentro da gente. Em seguida eu também grifei quando ele fala assim, que a gente não tem as coisas porque não pedimos, e quando a gente pede mal. A gente pede as coisas a Deus só para gastar com os nossos próprios prazeres. E isso fez refletir, né? Talvez aquela oração que eu tô pedindo tanto a Deus, será que Ele não atendeu porque eu tô pedindo mal? Eu tô pedindo só pro meu próprio interesse? Fica a reflexão pra gente. Eu também circulei aqui no versículo 4 a palavra adúlteros. Quando uma palavra me chama muita atenção, eu sempre circulo ela aí. Vou mostrar a foto pra vocês como ficou. Mas por quê, né? Nossa, ele tá falando que as pessoas são traidoras, né? Por que isso? Em seguida ele fala: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. E aí essa palavra me marcou muito, porque me fez pensar, né, que o nosso relacionamento com Deus deveria ser como um casamento. E um casamento exige fidelidade, exige que a gente passe mais tempo com a pessoa, exige que a gente abra mão dos nossos próprios interesses para estar com a pessoa. E aí me fez refletir, né, que muitas vezes a gente leva o nosso compromisso de casamento, de relacionamento com as pessoas muito mais a sério do que a gente leva o nosso compromisso com o nosso Deus, o nosso Criador. A gente às vezes é mais amigo das coisas que Deus não gosta, e a gente fala assim, ah, mas não tem nada a ver, ah, mas Deus me ama assim mesmo e tal. Mas se a gente pensar nesse sentido, que é como se a gente tivesse um casamento com Deus, será que o que a gente faz não estaria sendo uma traição? Por isso que essa palavra me chamou muita atenção. E aqui embaixo vai falar até que o Espírito de Deus tem ciúmes da gente. Olha só como é que é essa comparação aí com o casamento. Logo aqui embaixo também, ele cita um versículo que tá lá em Provérbios 3:34, uma coisa parecida, e em 1 Pedro 5:5 também é mencionado esse versículo, que é: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse versículo ele tem ficado muito na minha mente assim esse ano, que às vezes eu sou muito orgulhosa, eu quero tudo do meu jeito e tal. E aí esse versículo veio direto em mim, assim, falando: mas Deus se opõe aos orgulhosos. Ele concede graça a quem é humilde. E no versículo 7, ele já vem dando um caminho pra gente de como não ser orgulhoso. Ele fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E quando eu li isso aqui, já veio uma frase na minha cabeça, uma pergunta: Deus é que está longe ou é eu que não estou me aproximando? E ele continua: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exultará. Então, diante de Deus, a gente tem que ficar triste com aquelas coisas que a gente fez. Não ficar orgulhoso e falando assim: ah, Deus, eu fiz isso porque o Senhor não me atende, eu fiz isso porque o Senhor tá longe de mim, por isso que eu tô fazendo essas coisas. Mas se o Senhor estivesse perto de mim, e aqui ele tá falando: olha, Deus se opõe aos orgulhosos. Não seja orgulhoso, humilhe-se diante de Deus. E esse texto, gente, ele veio assim igual uma faca no meu coração ontem, quando eu tava estudando ele pra gravar esse vídeo hoje pra vocês.
vocês, porque é uma fase que eu tô passando, que eu tô muito assim mesmo, igual ele fala, mente dividida, um orgulho, querendo que tudo seja do meu jeito e na minha hora. Então isso veio assim como uma solução pra mim. Eu tô tentando, a partir do momento que eu li isso aqui, colocar isso na minha cabeça. Isabela, não seja orgulhosa, purifica seu coração, se humilha mesmo diante de Deus, pede a Ele ajuda com essas coisas, com esse orgulho, sabe? E depois no verso 11 ele ainda vem com outro assunto que tem a ver com submissão a Deus também, que é: irmãos, não falem mal uns dos outros. E essa parte é difícil, gente, não é? Você sabe que é muito difícil, principalmente quando a gente tá com pessoas muito íntimas. A gente sempre quer falar uma coisinha, quer comentar a roupa de alguém que passou, quer contar uma fofoca. Isso aqui é muito difícil mesmo. E só submetendo nossos desejos a Deus, como ele tá dando conselho aqui em toda essa parte, é que eu acho que a gente consegue fazer isso. E aí em seguida ele ainda fala que só tem um legislador e juiz, que é aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar? E eu até escrevi essa frase há um tempo atrás, eu já tinha lido Tiago, eu escrevi isso aí do lado, vou mostrar a foto pra vocês, pra ficar bem grande na minha cara. Quem é você? Quem é você, minha filha? Quem é você pra julgar alguém? Coloquei bastante interrogação, entendeu? Pra eu acordar pra vida e me colocar no meu lugar, né? E na segunda parte aqui do capítulo, ele começa a falar sobre a incerteza dos planos humanos, né? E toda vez, gente, que eu vou orar antes de dormir, eu tenho mania de falar assim com Deus: Deus, amanhã me ajuda, que aí eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas aí sempre vem esse versículo na minha mente e eu falo assim: Deus, mas assim, se for da tua vontade, eu sei que não sei o dia de amanhã e tal. Por quê? Aqui eles chamam muita atenção pra gente, né? Olha, não fica fazendo planos, eu vou fazer e vou acontecer, e amanhã e semana que vem, sendo que a gente nem sabe o que vai acontecer na nossa vida no minuto seguinte. E aí ele fala, ó, pelo contrário, você deve falar assim: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E isso também tá conectado com o que ele falou antes, de se humilhar perante Deus, de se entregar, de não ser orgulhoso, né? E por fim ele dá o alerta: pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se a gente for fazer então uma recapitulação rápida aí do que tá falando em Tiago 4, a gente pode pensar que Tiago 4 é um guia para como ser submisso a Deus. Pode voltar e olhar que nos primeiros versículos ele fala: olha, você tem desejos aí dentro do seu coração que guerreiam dentro de você. Depois ele fala: preste atenção se você não tá sendo adúltero, se você não tá traindo o seu relacionamento com Deus. Em seguida ele chama a atenção pro orgulho: não seja orgulhoso, se humilhe diante de Deus, se aproxime dele, que ele vai se aproximar de você. Purifique seu coração, não fale mal dos outros. Quem é você para julgar? Em seguida ele lembra a gente da nossa pequenez, que a gente não sabe nem o dia de amanhã, por isso a gente deve estar próximo de Deus, que ele é o único que sabe. E ele fecha esse raciocínio falando com a gente: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você também está cometendo pecado. E eu te recomendo fazer esse estudo pensando devagarzinho: o que ele falou isso? Pula palavras importantes, olha em outras versões, igual a gente fez aqui agora, que isso vai te ajudar a entrar mesmo dentro do texto e essas palavras ficarem gravadas. E no momento que você estiver agindo da forma que ele está falando aqui, esse versículo vem na sua mente e traz de volta para perto de Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E aqui tá a playlist com todos os vídeos aí da nossa série de Tiago. E semana que vem a gente finaliza com o 5º capítulo. Então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo.